Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE multa e determina ressarcimento à ex-gestora por irregularidades no recolhimento da Previdência Municipal. Comissão de Garantia de Qualidade da Atricom está em Cuiabá para visita técnica. Proposta que uniformiza a aquisição de medicamentos aos municípios do estado deve ser analisada pela Assembleia Legislativa depois do recesso parlamentar. Os detalhes agora no TCE Notícias. Ex-prefeita de General Carneiro é multada e ainda vai ter que restituir recursos aos cofres públicos em razão de irregularidades em repasses previdenciários. Mais detalhes na reportagem. As penalidades foram aplicadas à ex-prefeita de General Carneiro, Magali Amorim Vilela de Moraes, na apreciação de uma representação interna julgada procedente por conta da confirmação de irregularidades no recolhimento das cotas de contribuição previdenciária patronal e no repasse da contribuição descontada dos segurados ao Generalprev nos meses de maio e junho de 2016. Além do atraso no recolhimento e repasse, foi identificado que o Executivo Municipal deixou de recolher a diferença de pouco mais de R$23 mil, já que o registro foi de R$ 187.882 e não os R$ 221 mil apontados no relatório preliminar. Segundo o relator do voto vista do processo, conselheiro Walter Albano, isso ocorreu porque, possivelmente, as contribuições foram calculadas sobre bases diferentes, o que configuraria responsabilidade à ex-prefeita. De acordo com o levantamento realizado pela equipe técnica, existe uma diferença de R$ 23.178, possivelmente porque as contribuições foram calculadas sobre bases diferentes, entre o valor que a equipe técnica auditora entende deveria ser recolhido e aquele efetivamente recolhido ao Instituto de Previdência. Conforme se verifica, o valor já foi apurado, restando evidente que o atraso foi causado pela ex-gestora, na condição de chefe do Poder Executivo Municipal, independentemente das justificativas apresentadas. O conselheiro não acatou ainda a justificativa apresentada pela ex-gestora de atribuir a ocorrência de irregularidades na administração pública municipal à crise financeira registrada no país. Permitiria a esse tribunal isentar gestores que eventualmente cometessem crime de apropriação indébita previdenciária, arguindo em sua defesa a crise financeira vivida no Brasil e a falta de recursos financeiros para honrar a Previdência, ou mesmo no Estado e, finalmente, também mesmo na municipalidade. Não é o caso dos autos. Diante disso, foi determinado que a ex-prefeita recolha com recursos próprios os valores referentes aos juros devidos em função dos atrasos no recolhimento das mencionadas contribuições e, ainda que a atual gestão repasse a diferença devida ao Generalprev com recursos do município. Também por conta dos atrasos, multas foram aplicadas à ex-prefeita. A Comissão de Garantia de Qualidade da Atricom, responsável pela autoavaliação do marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, está aqui em Cuiabá. Os trabalhos de avaliação do Tribunal de Contas de Mato Grosso começaram esta manhã. Os membros da comissão composta por conselheiros de tribunais de contas foram recebidos pelo presidente do TCE de Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim. A equipe está em Cuiabá para fazer um diagnóstico nos trabalhos desenvolvidos pela Corte de Contas, na avaliação realizada a cada 2 anos. Esse é um dos programas que consolidou a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil numa missão de melhorar a qualidade de todos os tribunais do Brasil, a qualidade de atuação, né, a qualidade de capacidade de dar respostas na nossa atuação como auditor. O Tribunal de Contas de Mato Grosso é o primeiro em 2017 a ser avaliado pela comissão.
Esta será a terceira vez que a instituição mato-grossense se submete à avaliação proposta pelo Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, que foi instituído em 2013 pela Associação dos Membros de todas as Cortes de Contas do país, a Tricom. Esse é um sistema que a Tricom implantou em todos os tribunais do Brasil, onde há primeiro uma avaliação interna e há uma comissão nomeada pela Tricom, composta por membros de outros tribunais do Brasil, para aferir aquela avaliação interna. Na realidade, a gente vem confirmar a avaliação feita internamente pelo tribunal. No total, são 600 critérios de avaliação distribuídos por setores do tribunal. A Tricom não estabelece um ranking do melhor ou pior desempenho entre as cortes de contas, mas cada órgão pode acompanhar a evolução de acordo com o marco de medição. Estamos iniciando as avaliações, mas é perceptível o avanço dos tribunais de contas, né? Com esse objetivo de ser mais tempestivo, de julgar as contas com mais rapidez, de ter ações em tempo real, de intervir em tempo real, de evitar que os problemas aconteçam, de evitar que as falhas aconteçam, de evitar que recursos sejam desviados. É mais efetivo do que você só punir depois. O Tribunal de Contas de Mato Grosso tem investido na fiscalização eficiente dos gastos públicos, inclusive incentivando a população a fazer parte dela. Esse trabalho tem contribuído para que o TCE se consolide como referência nacional. A gente tem um dever especial, né, de dar toda a atenção e de tentar cumprir todos esses critérios para ser bem avaliado, como sempre fomos, e reconhecidamente no Brasil como um todo. O Tribunal de Mato Grosso é muito bem reconhecido e agora, nesse momento, está aí a equipe para fazer essa avaliação anual. Você tem um movimento de desenvolvimento praticamente homogêneo de todos os tribunais do Brasil. Todos eles, todos nós, né, trabalhamos numa direção de crescer, atingindo os pontos que são importantes, tanto na parte do atendimento, nas auditorias, na parte técnica, na parte de legislação. Há um complexo de pontos que são avaliados, que cobrem toda a missão do tribunal e que faz com que haja um dinamismo cada vez maior e uma melhoria progressiva de todos os tribunais do Brasil. No início deste ano, o Tribunal de Contas de Mato Grosso se uniu com o Ministério Público Estadual em busca de uniformizar a aquisição de medicamentos para os 141 municípios do estado e resolver de uma vez esse problema que aflige os gestores públicos. Acompanhe na reportagem como foi a evolução dessa parceria. Foram realizadas várias reuniões entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, com a proposta de unificar a aquisição de medicamentos para os 141 municípios do estado. O presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, e o procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo, conseguiram o apoio da Assembleia Legislativa, a Associação Mato Grossense dos Municípios, além de outras entidades. A proposta de garantir economia na compra dos remédios utilizados e distribuídos pela rede pública de saúde, além de evitar o desabastecimento das unidades, foi ganhando força. O que precisava, como ocorreu agora, e eu estou muito feliz, é que todas as instituições e os poderes estivessem afinados com essa iniciativa de criar o consórcio de uma forma célere, rápida, para que comece a ser executado. A boa gestão obriga que a gente compre da melhor maneira possível. E aí não tem como abrir mão da economia de escala que 141 municípios, que envolvem 3,5 milhões de pessoas, podem gerar. Os laboratórios têm que nos ver como um grande consumidor, um consumidor com 3,5 milhões de clientes para ele. A necessidade de unificar a compra de medicamentos foi sustentada no resultado de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, que apontaram falhas na relação de medicamentos essenciais. 71,7% dos medicamentos não possuem controle de demanda reprimida de medicamentos e somente em 14,2% este controle está em desenvolvimento, mas ainda muito falho. Apenas 6,3% dos municípios pesquisados exercem o controle, porém com problemas, e em 7,9% o controle existe e funciona de forma correta. Para estimular que os prefeitos façam adesão à Ata Única de Registro de Preços, o TCE e o MPS se uniram.
A ideia de criação de um consórcio surgiu após visita técnica dos órgãos ao consórcio Paraná Saúde, que há mais de 20 anos atende a maioria dos municípios paranaenses com esse sistema de forma eficaz. Então, em maio, foi assinado na sede do Ministério Público Estadual um protocolo de intenções compilando os principais termos que envolvem a formação e a criação do consórcio intermunicipal de compra coletiva de medicamentos para atender os municípios de Mato Grosso. Participaram dessa solenidade, além do próprio MPE, o Tribunal de Contas, a Secretaria do Estado de Saúde, a Assembleia Legislativa, a Associação Mato Grossense dos Municípios e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. A criação do consórcio intermunicipal deve passar pela deliberação da Assembleia Legislativa, que vai analisar projeto de lei para a formalização dessa proposta. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.